Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo deste sábado para falar sobre assunto importantíssimo. Pois sim, torcedor, é um olho no Ituano, no domingo que vem em Itu, nesta grande decisão, a chamada Batalha de Itu pelo torcedor vascaíno, mas outro olho também no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. Pois no dia 3 de novembro, na próxima quinta-feira, terá um julgamento no tribunal que pode decidir o futuro do Vasco antes mesmo de entrar em campo. Pois o Vasco pode ganhar 2 pontos e automaticamente subir à elite do futebol brasileiro por meio deste julgamento daquela partida entre Vasco e Sport na Ilha do Retiro. E olha, torcedor, as chances são reais. Ontem houve o julgamento da partida que aconteceu no mesmo dia entre Cuiabá e Ceará. E pelos posicionamentos dos relatores, tudo indica que o Sport pode perder o ponto conquistado contra o Vasco e o Vasco automaticamente, mediante a isso, ser considerado vitorioso naquela partida e conquistar mais 2 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Para muitos, um tapetão. Porém, para outros, e inclusive para mim, o correto. Se o Vasco tem o seu direito, deve-se lutar até o final. Mas a gente vai falar sobre isso, fica tranquilo, vamos explicar toda essa situação que anima o torcedor vascaíno ao saber que não necessitará de ir até domingo precisando desse resultado, do empate para conquistar o acesso. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar o crescimento do nosso vídeo. A gente quer muito chegar aí aos 72 mil inscritos e para isso precisamos de você, então se inscreva no nosso canal. E sobre o like, sobre o gostei, sobre o joinha, ele é importante para fazer com que o nosso vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos. Então, deixa aí embaixo o seu like e o seu comentário, se você é a favor também, para que o Vasco consiga entrar na justiça e busque esses 2 pontinhos. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de a gente entrar nesse assunto sobre o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, a gente tem que falar sobre Série B. Pois ontem tivemos aí mais algumas partidas desta rodada. O Sport venceu o Operário dentro da Ilha do Retiro pelo placar de 5-1. O Ituano venceu a sua partida fora de casa em Londrina pelo placar de 2-0 e o Bahia empatou com o Guarani na Arena Fonte Nova por 1-1. Ou seja, esses 4 clubes, Bahia, Vasco, Ituano e Sport, chegam nesta última rodada da Série B com chances reais de acesso. O Vasco e o Bahia, inclusive, podem sair do G4 e o Ituano e o Sport entrarem na última rodada, nos últimos jogos aí da competição. E sobre o Vasco tem chance reais de perder o acesso. O Vasco joga contra o Ituano no domingo que vem e se perder estará fora da Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco perder para o Ituano em Itu, Novelli Júnior, o Vasco não sobe. Essa é a grande realidade. E isso preocupa todos nós, torcedores vascaínos. Porém, dentro de todo esse assunto, dentro dessa batalha de Itu que estará acontecendo, há aí um pontinho favorável ao Gigante da Colina. O ponto é o seguinte, no domingo, retrasado, lá na Ilha do Retiro, houve a partida entre Vasco e Sport. Uma partida que foi paralisada ali aos 50 minutos do segundo tempo. Pois, assim que o Raniel fez o gol do empate, naquela penalidade máxima, os torcedores do Sport invadem o campo. Os torcedores do Sport não invadem o campo para cobrar o time do Sport pelo gol. Os torcedores do Sport invadem o campo para ir em cima do Raniel. Esta é a grande realidade daquela partida. Após o Raniel comemorar, para muitos de uma maneira assintosa, que para mim não foi, ele apenas comemorou, os torcedores do Sport se inflamaram e numa tentativa de ir atrás do atacante Cruz Maltino, invadiram a Ilha do Retiro. A invasão durou alguns momentos. Até depois disso, próprios jogadores, atletas do Sport, tiveram que tirar torcedores do Sport Clube do Recife de dentro de campo. Inclusive, durante os primeiros minutos da invasão, uma bombeira foi agredida pelos próprios torcedores. Algo que não se compara ao que aconteceu entre Ceará e Cuiabá.
que de fato houve uma invasão em campo. Mas a invasão foi da própria torcida do Ceará após um gol do Ceará cobrando jogadores do Ceará. Diferente do que aconteceu na Ilha do Retiro, onde torcedores do Sport invadiram o campo após um gol do Vasco e cobrando, ou na tentativa de cobrar atletas do Vasco. Ou seja, são situações que têm seus pontos de semelhança pela violência que apresentou. Porém, os pontos de violência da partida entre Vasco e Sport foram maiores e houve pontos em que aconteceram na Ilha do Retiro e que não existiram entre Ceará e Cuiabá. Essa é a grande realidade. E ontem, sexta-feira, houve este julgamento na 5ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. E o Ceará foi absolvido pela perda dos pontos. O Ceará não irá perder os pontos devido à invasão que aconteceu ao campo. O resultado foi 3-2, pela absolvição do Ceará. E o Ceará vai perder apenas 6 mandos e uma multa no valor de R$100 mil. Sobre a jurisprudência, que no caso é o mesmo valor de juízo, que no caso não quer dizer que a decisão será a mesma, Mas com toda certeza, os advogados do Esporte Clube do Recife irão utilizar esse julgamento de sexta entre Ceará e Cuiabá como defesa para quinta-feira que vem no julgamento de Vasco da Gama e Esporte Clube do Recife. Assim, chances reais do esporte, no caso, torcedor, perder ponto. Porque, volto a repetir, não é a mesma coisa como eu acabei de apresentar a vocês. Inclusive, os próprios relatores do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva falaram ontem que o que aconteceu entre Vasco e Sport é muito mais grave do que aconteceu entre Ceará e Cuiabá. Até porque houve pessoas agredidas. Uma mulher do Corpo de Bombeiros foi agredida por parte dos torcedores do Sport. E o Klaus, árbitro daquela partida, fez uma ratificação após o término do jogo. Ele alterou a súmula. Essa alteração é benéfica ao Vasco. Na súmula, ele registra os horários de início e fim da partida e acrescenta que, em virtude do tumulto narrado, a partida não pôde ser continuada. E aonde que entra o ponto favorável ao Vasco nessa situação? Lá no artigo 20 do RCE. O que diz este artigo 20, torcedor? Fala assim: quando a partida for suspensa por qualquer dos motivos previstos no artigo 19 deste RGC, que é o Regulamento Geral de Competições, que no caso os motivos são a falta de segurança e conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, segue. Assim se procederá após julgamento do processo correspondente pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, se o clube que se deu causa à suspensão da partida estava vencendo a partida ou estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3-0. E claramente isto aconteceu entre Vasco e Sport na Ilha do Retiro. Porém, o relator, no caso do julgamento desta última sexta-feira, utilizou outro ponto para realmente dar essa esperança ao torcedor vascaíno sobre o julgamento que irá acontecer na próxima quinta-feira. Um desses pontos diz assim, que se fosse o Cuiabá fazendo gol e logo depois da confusão, ele teria dado voto a favor da perda de pontos do Ceará. Algo que aconteceu na Ilha do Retiro. O Vasco fez gol e houve a invasão do torcedor do Sport. E outro ponto importante é o seguinte: o presidente da comissão que deu o voto que desempatou o resultado é o mesmo que tem este tipo de pensamento. Antes dele decidir, estava 2-2, mas ele decidiu dessa maneira, pois volto a repetir, quem invadiu foi o torcedor do Ceará após um gol do Ceará e não do Cuiabá. Inclusive foi por esse motivo que o relator não utilizou o artigo 205, pois quem fez o gol foi o Ceará e quem invadiu ao campo foi o torcedor cearense, diferente do que aconteceu lá no Vasco Sport, onde quem fez o gol foi o Vasco e quem invadiu o campo foi o torcedor do Sport. Diz assim em nota, abre aspas, porém o 205 é claro ao afirmar a interrupção, e o que houve foi a interrupção e pela falta de segurança foi encerrada a partida. Entendo muito bem que foi um plano de evacuação, mas ele não teve êxito total. Começou com êxito, mas depois vimos um grupo considerável ir para cima das placas de publicidade e adentrar em campo. Então vejo sim que há participação da torcida. Não há dolo do Ceará, mas foi feito por sua torcida.
vimos os jogadores correr da fúria de seus torcedores. Então, esta é a situação. E para finalizar, dá uma olhada aí no vídeo em que o próprio relator fala sobre isso e dá ainda mais esperanças para que isso aconteça. Eu pego um lance para não aplicar, eu não vou aplicar o 205, pego um lance. Quem fez o gol foi o Ceará. Se tivesse sido o Cuiabá a fazer o gol naquele momento, estaria caracterizado 205. Mas quem fez o gol foi o Ceará. Inclusive, o relator finaliza dizendo assim: os dois foram prejudicados. Quem fez o gol foi o Ceará, com um jogador a menos. Ele fez o gol de empate e a torcida começou a quebrar tudo. Não entendo. Não me sinto confortável em tirar os pontos do Ceará e acompanho o voto do doutor relator Wanderson. Ou seja, algo que pode beneficiar o Vasco, pois é uma situação diferente. Esse ponto de convergência entre as duas situações é aquilo que pode mudar a decisão do relator e automaticamente dar 3 votos contra o Sport e 2 favoráveis ao Sport. E o 3-2 contrário ao Sport dá a perda de pontos a eles e, no caso, os pontos ao Gigante da Colina. E para finalizar, no caso, só para explicar também, né, o que é o artigo 205, o artigo 205 diz que a entidade de prática esportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. E no caso, esta pena é a multa de R$ 100 a R$ 100.000 e a perda de pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. E o ponto favorável sobre isso é o Paulo Brax, o nosso atual diretor executivo. Se você não sabe, Paulo Brax já trabalhou no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo entre agosto de 2008 e junho de 2014 como auditor e deixou no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo as melhores impressões junto aos seus antigos colegas. Foram 6 anos trabalhando na STJD, tem um grande conhecimento lá dentro, já foi até mesmo o presidente aí da Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, e tudo isso pode ser um fator importante, não um fator de influência com relação ao resultado, mas um fator importante de conhecimento de leis. O Vasco hoje não está participando do processo, apenas se tratando de Raniel e Luiz Henrique. Quem está participando, né, é o Sport como réu. O Sport é o réu da situação e o Vasco está ali do lado. Mas, como o Vasco hoje necessita, né, de pontos, pode entrar mais a fundo aí nesta situação e buscar os seus direitos fora de campo em julgamento. Tranquilo, rapaziada? É isso. Essa é a situação. A gente vai ficar de olho e vai seguir informando a todos vocês. Mas o Vasco pode sim ganhar os pontos. É uma chance clara de que isso aconteça. Deixe a sua opinião aí nos comentários, se você é a favor, se você é contra isso. Muitos dizendo que é tapetão, mas para mim esse Vasco tem direito, que vá buscar na justiça e conquiste esses pontos. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Esse foi o vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe e fique ligado. A gente vai estar trazendo aqui diariamente novas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.